Ser adolescente é algo extremamente intenso em nossas vidas. E acredite, eu tenho propriedade para falar disso. Além das enormes mudanças, há a necessidade de aprovação, a nossa famosa vulnerabilidade emocional e a busca pela própria identidade. Todos aqui já foram, são ou serão adolescentes. E eu, por exemplo, tenho 16 anos. E eu já tive o cabelo vermelho, eu já passei por 3 escolas diferentes, e eu posso afirmar que nesse meio tempo, eu também já consegui superar alguns medos meus. Um deles, inclusive, era de ser excluída do grupo de amigos novamente. Mas, nessa mudança de escola, eu pude perceber que não era só eu que sentia esse medo, essa necessidade de pertencer a algum lugar, algum padrão, ou de simplesmente algum grupo, mas sim que isso é algo característico e importante para todos nós, adolescentes. Olá, boa tarde. Eu me chamo Letícia Ferreira Quebler, do primeiro ano do ensino médio. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre a cultura do descarte e como isso tem relacionado com os adolescentes e as redes sociais. Bom, eu sempre fui uma daquelas pessoas que a gente vê e pensa: nossa, como ela é comunicativa! Meu Deus, ela fala com todo mundo. E de fato, eu posso concordar com esses adjetivos e afirmar que eles são heranças de família. Sempre fui uma daquelas crianças serelepes, que falava com todo mundo e brincava com todo mundo. Na verdade, a minha mãe conta que no meu primeiro dia de aula da escola, ela sentia muito medo dessa separação, de eu me sentir sozinha, de eu estranhar as professoras, de tudo mais. Mas eu acho que quem sentia mais medo era realmente ela. Eu recepcionava e consolava os coleguinhas. Chegou ao ponto de a professora ter que dizer: "Mãezinha, o que você está fazendo aqui? Você já pode ir embora. A Letícia está bem até demais." E de fato, eu cresci rodeada de muita alegria, muito amor e muitas amizades. Mas nada disso impediu que eu fosse ser a excluída no grupo de amigos. Eu me sentia insuficiente, triste. Eu queria tanto ser parte daquele grupo, mas eu simplesmente não conseguia entender. Por que eu não me encaixava? Por que elas não gostavam de mim? Qual era o problema comigo? E o pior de tudo, por que dentre todas essas pessoas do mundo, essas coisas aconteciam logo comigo? Eu estava arrasada. Eu gostava tanto daquelas meninas, eu considerava elas as minhas melhores amigas. Mas depois de perceber que a amizade não era tão recíproca assim, eu acabei me afastando e busquei novas amizades. Foi uma mudança meio brusca, né? Mas hoje eu vejo o quanto isso me ajudou. E eu não digo só em questão de amizade ou de convivência, mas sim com a minha própria autoestima. Afinal, é incrível ter amigos que você sabe que te amam independente de tudo e que você pode contar para qualquer coisa. A exclusão não possui motivos comprovados. Às vezes você é diferente demais ou ficou chato com o tempo. Ninguém realmente sabe o porquê que tudo isso acontece, mas sim como isso afeta alguém e principalmente o que gera na cabeça de um adolescente. Como eu já mencionei anteriormente, essa fase em nossas vidas é muito intensa. São diversas mudanças, mas a necessidade de pertencimento e o caráter influenciável de um adolescente são notáveis. Estudos apontam que essas características são provenientes de uma série de fatores. Um desses é conhecido como peer pressure, que traduzindo para o português significa exatamente pressão dos pares. Essa expressão diz respeito à influência que o indivíduo exerce sobre outros, em que se incentiva que a pessoa mude seus comportamentos e suas características, até para poder estar sempre em conformidade com o grupo. Isso é um exemplo muito comum, a gente sempre consegue ver isso na sociedade quando a gente diz em questão de característica tipo moda e tendência do momento. Normalmente, as pessoas tendem a mudar seus estilos, roupas, para estar sempre se encaixando no padrão. Isso é normal, mas existem pessoas que, de tão preocupadas e obcecadas com esse padrão, acabam se esquecendo de sua originalidade e começam a se vestir quase como igual. É comum que esses indivíduos sejam de uma mesma idade ou que possuam um nível de maturidade similar, mas é certo que, por causa de toda essa pressão, muitos acabam buscando refúgio nas redes sociais. Porém, vale ressaltar que a mistura de toda essa psicologia com as atuais tecnologias pode culminar em uma dupla um tanto quanto questionável. O cancelamento nas redes sociais virou cotidiano. E além disso, está se tornando cada vez mais preocupante, visto que muitas vezes tem saído do mundo virtual para o real.
Todo dia vemos algum famoso, ou até mesmo alguma pessoa de nosso cotidiano, sendo cancelada, seja por um simples erro, uma coisa boba, ou por alguma coisa realmente grave. Toda pessoa pública corre esse risco de ser cancelado, mas o real choque é perceber que as pessoas não cancelam para ajudar ou para ensinar, mas sim para excluir. O termo surgiu nas redes sociais, mais especificamente durante a pandemia. E a sua justificativa é justamente o erro cometido pela outra pessoa. Funciona como uma espécie de boicote virtual, no qual a pessoa é alvo de ataques, julgamentos, até essa sua polêmica perder a importância e o alvo de todo esse ódio mudar. São diversos os casos de cancelamento social nas mídias sociais, mas o número de pessoas que conseguem se reerguer e restaurar sua imagem pública é quase nulo. O cancelamento nas redes sociais faz parte dessa cultura do descarte e é algo muito perigoso, pois, além de ser uma ação que anula toda a existência da pessoa, deixando apenas o erro aparente, como se errar não fosse algo completamente natural e humano. A perfeição se tornou algo tão desejado que os que não alcançam se tornam pessoas sem valor. Vivemos em uma sociedade que prefere apagar ao invés de ajudar, e isso sim é preocupante. Eu sou do time que não concorda com tal lixamento virtual. Afinal, todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades. Há sim atitudes erradas, mas na maioria dos casos é mais sobre apontar os erros dos outros do que realmente aprendizado. Eu sinto que existem outros caminhos para se superar os defeitos da sociedade. Mas algo que é sempre bom lembrar é aquela velha frase de mãe: você não é todo mundo. Muito obrigada pela atenção.